Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso, do seminário Sangue nos Umbrais, da Conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital, nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra. É um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Sejam todos vocês bem-vindos à Igreja Batista de Curitiba, Igreja Batista de Bom Retiro em Curitiba. Você que nos acompanha pela internet, eu quero motivar você a nos seguir. Existem dois canais no YouTube, o canal Oswaldo Lobo, que é o meu canal, e o canal IBBR. No YouTube você pode se inscrever, aperta o sininho, que você vai receber as mensagens, que são todas elas ministradas nas quartas-feiras, aqui, quarta-feira às 20 horas, e também nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas. Nossa igreja fica situada na Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772, em Curitiba. E também você pode nos seguir pelas redes sociais. Se você digitar IBBR Curitiba no Instagram, você nos acha, ali você vai ter todo o nosso planejamento de agendas. Para o ano que vem, ano 2020, você vai receber então a agenda. Teremos no mês de abril o seminário intensivo Intercessão em Chamas, num final de semana. Teremos o Sangue nos Umbrais, no mês de junho. Nós vamos ter o estágio de guerra espiritual, em agosto. E teremos a Policlínica da Alma também, em novembro. Então, essas datas vão ser divulgadas aqui, especialmente pelos nossos canais do YouTube e o canal do Instagram. Então, segue a gente, se inscreve, que você não pode ficar de fora, amém? Vamos lá, gente, nós estamos falando sobre enfermidades da alma, falamos sobre depressão, falamos sobre ansiedade generalizada, tratamos um pouquinho a respeito de algumas síndromes e transtornos, e hoje eu quero falar de um transtorno, de uma síndrome chamada de pânico, síndrome do pânico, enfrentando o pânico e outros transtornos. Quando nós falamos de alma, ou de neuroses, ou de psicoses, ou de neuropatias, há muita confusão. Vou explicar para vocês como é que funciona isso. Quando nós falamos a diferença entre psiquiatria, psicologia ou psicanálise. Então, a psicologia, se você olhar para uma árvore, a psicologia, ela trata de tudo aquilo que se mexe. Psicologia é comportamento. Então, quando você vê a árvore se mexendo, aquele vento que bate, tudo que trata de movimento, de comportamento, você trata com psicologia. Nós temos aqui na igreja algumas psicólogas, um casal de psicólogos, doutor Jaime, doutora Lília. Doutora Anne já caminha comigo há muitos anos, é muito experiente. Doutora Annelise trabalha comigo desde o tempo que a gente começou o Instituto Êxodo de Libertação, há muitos anos atrás. Nós temos a doutora Luciana, que trabalha com crianças. Doutora Miriam Escobar, que tem visitado a gente também, trata de crianças. Então, quer dizer, nós temos um time de psicólogos, Jaime e Lília, psicanalistas. O que é a psiquiatria? A diferença da psiquiatria para a psicologia. Se a psicologia vê o mover da árvore, ou seja, o comportamento, a psiquiatria é tudo aquilo que está dentro dela e que é química. Aquela química dentro da árvore, isso é psiquiatria. E nós tivemos aqui um médico, o doutor Cleves, extraordinário, que ministrou para a gente na Policlínica da Alma. Em breve, esse material vai estar disponível também no YouTube para vocês acompanharem. E a psicanálise trata daquilo que é a raiz, aquilo que você não vê e que é a raiz. Então, é assim que a gente pode, assim, de uma maneira assim, muito simplória, tentar explicar o que cada um deles atua. Agora, assim como um corpo pode adoecer, então as doenças, as neuropatias, elas também especialmente vêm de química. Gente, e a química no corpo, ela vai fazer toda a diferença, uma química equilibrada, para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma vida feliz, para que você tenha uma vida plena no Senhor. Quando você está com uma dor de barriga, quando você está com uma dor de cabeça, você vai lá, ora, e Deus cura a dor de barriga ou cura a dor de cabeça. E se não curar, você vai e toma um remédio.
A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era um homem tão cheio do poder de Deus. Interessante isso. Você pega Efésios capítulo 19, diz até os lenços de Paulo, os aventais de Paulo eram levados, e as pessoas eram curadas, e os espíritos imundos batiam em retirada. Ele era um homem cheio do poder de Deus, mas chegou um tempo na vida dele, que ele vai para dentro do cárcere, ele fala o quê? Traz para mim os pergaminhos, a capa, e me manda Lucas, o médico amado, porque ele estava doente. O discípulo dele, Timóteo, era um homem que tinha repetidas enfermidades. Ele falou o seguinte: toma água, mas toma vinho também, pelo poder curativo e terapêutico do vinho, daquela uva processada no estômago daquele rapaz. O apóstolo Paulo curou um monte de gente, mas ele deixou Trófimo doente em Mileto. É isso que a Bíblia diz. Então, gente, a enfermidade ela pode ser algo na alma, pode ser uma enfermidade espiritual, vou falar um pouquinho sobre isso, mas quando a gente olha para o corpo, nós somos de carne e osso. Todo mundo precisa de médico. E assim como o corpo precisa de médico, assim também a alma precisa de tratamento. Uma alma, gente, ela pode adoecer. A alma e as emoções podem ficar doentes. É por isso que o Salmo 103 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Ele está falando de corpo, alma e espírito. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. A alma pode adoecer, pastor? Pode. Nós vamos ver aqui, pelo menos eu colecionei, eu separei aqui, pelo menos 7 casos, de 7 homens de Deus, de profetas, de gente, não é possível, esse homem aqui não, ele não sofreu com enfermidade da alma, ele não sofreu com depressão, ele não sofreu com transtorno borderline, ele não sofreu com bipolaridade, sofreu, está na Bíblia. E a gente que a gente reputa como herói da Bíblia, como valente do Senhor, com pessoas que oraram e Deus mandou fogo do céu, com pessoas que buscaram ao Senhor, que profetizaram no meio do povo de Deus, homens de carne e osso, como eu sou de carne e osso. Se você me beliscar aqui, você vai, e o pastor não é anjo, o pastor é gente. Então todo mundo vai passar uma hora ou outra por um momento de tristeza, por momentos de tristeza profunda. A diferença entre a tristeza e a depressão básica é que a tristeza você sabe de onde ela vem. Eu estou triste por quê? Porque meu gatinho morreu. Eu estou triste por quê? Porque eu fui mandado embora. Eu estou triste por quê? Eu estou triste porque eu sofri um revés na minha vida. E a depressão? A depressão não tem um conteúdo para você dizer assim: não, eu estou deprimido por isso. A depressão não revela a agressão. Estou triste porque eu estou triste, pastor. Eu não sei, hoje eu estou down. Aliás, nem se deve falar isso, hoje eu estou down. Isso também, a síndrome de Down, ela não deve ser levada na brincadeira, porque é algo que é grave. Quando nós falamos de enfermidade das emoções, nós explicamos sobre ansiedade. A ansiedade é algo que encurta a vida. Lembra, na semana passada nós tratamos sobre ansiedade generalizada, e citamos aqui Mateus, Jesus falando: não andeis ansiosos. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Você não vai acrescentar, porque a Bíblia diz que antes de você nascer, todos os seus dias já estavam contados no livro do Senhor. Todos eles. Você não consegue encurtar a vida, você não encurtar a vida só se você quiser dar cabo da sua vida, o que é uma tolice. Aliás, Jesus, quando fala de escândalos no meio do povo de Deus, ele fala o seguinte: ai daquele que escandalizar um dos pequeninos. Olha que coisa, ele compara o escândalo quando você é mau exemplo, quando você é tropeço, quando você faz um irmão desviar, quando você expulsa alguém da sua vida e da fé. Ele fala: é melhor uma pessoa amarrar uma pedra de mó, uma pedra pesada, e se jogar e se matar, do que ele escandalizar um dos pequeninos. Ou seja, o pecado do suicídio é algo tão grave, mas tão grave, que Jesus compara o escândalo da igreja, o desvio dentro da igreja, como algo pior do que isso. Portanto, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Não adianta você sofrer pelo amanhã, você não vai resolver. O amanhã vai trazer a sua solução. O amanhã vai trazer seu problema. Essa questão do futuro, o futuro nos deixa ansiosos. Porque eu não sei qual vai ser a resposta, eu não sei se amanhã eu vou conseguir aquele emprego, ou se eu vou ser mandado embora do meu emprego. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, ou vou estar doente, morrendo.
Então, quando você começa, na sua cabeça, elocubrar, pensar, imaginar que o amanhã é contra você, aliás, eu estou preparando uma mensagem sobre isso. Gente que sempre espera o mal na vida dele. Tem gente que está esperando, não, minha vida está muito boa, daqui a pouco o mal vai me tocar. Gente sem esperança, é gente que está pensando no amanhã e pensa que o amanhã vem mal. Eu estou sempre pensando que o amanhã é o dia melhor que vai vir na minha vida. Quando você fica ansioso, você está encurtando a sua própria vida. A depressão também aparece na Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Olha como é que ele vai entrar na deprê. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza. Olha que sujeito triste. Os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Eu não tenho valor. O deprimido não encontra valor na vida dele. Você já deve ter passado por um período de depressão. Você deve ter experimentado um período que você foi lá embaixo, você já teve tempos de euforia, que você está feliz, você está vendo o anjo, você está vendo só alegria, o mundo é colorido, você olha passarinho bonitinho, você encontra plantinha, olha que árvore linda. E tem dias que são nublados, são cinzentos, são tempestades. Pode aparecer a melhor notícia para você, aquela notícia não funciona, porque é feliz para você, mas para mim não funciona. Eu tenho a melhor família, eu tenho filhos queridos, eu tenho um ministério abençoado, mas eu continuo triste. Aqui a depressão, ela vem como uma forma de trazer a nossa vida para um buraco. O profeta Isaías, no capítulo 61, verso de número 1, ele fala sobre o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pois me ungiu, para quê? Para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir as portas das prisões, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o ano do perdão, era o ano do jubileu. E ele continua, para dar uma coroa na sua cabeça, em vez de cinzas, para te dar veste de louvor, e não tristeza. Ele está curando gente que está desanimada, que está deprimida. A unção, essa unção messiânica, vem para trazer alegria no coração da gente. É aquele desejo de viver para sempre. Ele fala assim, ele então reparará antigas ruínas, levantará as cidades assoladas pelo tempo. É gente que está com a vida arruinada. O Espírito do Senhor, ele é o agente terapêutico de cura na vida de gente que está triste. A depressão está na Bíblia, mas o pânico também está na vida, porque o pânico o que é? É o medo de viver. A pessoa que tem pânico, ela entra na fila de um banco e ela, de repente, ela é cercada por um terror de morte. Alguma coisa ruim, péssima, alguma coisa, eu estou com um pressentimento, pastor, de que algo vai me destruir, que algo vai acontecer. Isso é pânico. E o pânico, gente, ele não vem assim, no dia seguinte que você foi assaltado, colocaram uma arma na tua cara. Isso é trauma. O pânico, ele não vem no dia seguinte, daquele dia que você foi castigado, você foi ameaçado, você foi aterrorizado, não. O pânico, ele vai aparecer depois. Ele vai aparecer quando você está de férias. Ele vai aparecer quando você está tranquilo. Gente, uma pessoa que está sofrendo da síndrome do pânico, gente, é um quadro muito triste. Eu aconselho você, como ser humano, que você procure seu psicólogo, sua psicóloga, seu psiquiatra. É necessário tratamento. Pessoas que são preparadas. Normalmente nós pastores somos treinados, sabe para quê? Para ensinar a Bíblia, para pregar direito, teologia sistemática, para não errar na hermenêutica, na homilética, na exegese. Aí quando você vem, gente, eu comecei a trabalhar com rebanho há 25 anos. Eu me lembro do primeiro dia que eu fiz um gabinete. Gente, eu falei assim, pastor, eu quero fazer um gabinete. Não, então entra aí, fica aí, faz. Eu estava de férias e fiz 15 dias de gabinete. Gente, você fica no gabinete, ninguém vem te trazer uma boa notícia. Ninguém fala assim, pastor, sabe aquela oração que você fez? Fui curada, Deus moeu o inimigo na minha vida, eu passei por cima dos meus adversários. Ninguém, todo mundo só vem trazer problema. Ninguém te chama para o churrasco. E quando te chama para o churrasco é pegadinha.
Pastor, vem comer uma pizza na minha casa. Aí você vai lá, não, pastor, aproveita aqui, ora pela vovó, ora pelo cachorrinho, ora. Você é pegadinha. Então você está naquela sensação. Eu viajo de vez em quando, estou no aeroporto, estou no restaurante com a pastora Fabíola. Outro dia eu peguei e falei, vamos à noite nossa? Ela falou assim, desliga o celular. Ela tomou o celular de mim, porque meu celular não para. Não para. Toda hora vem uma mensagem, tem aqueles irmãos que querem gravar, gente. Você sabe, mensagem gravada é no máximo 1 minuto. A pessoa grava 13, 15, 26, 40 minutos. E passa para você aquilo, e você vai olhando, e ela quer contar que no princípio Deus criou os céus e a terra, aí ela nasceu, então quer dizer, você não consegue ter o quê? Um alívio para a tua alma. E tudo que chega, a gente que encontra o dia, uma pessoa, eu atrasado para pegar uma conexão entre um voo e outro, você é o pastor Lobo? Eu falei, sou. Só tem um minutinho? Eu falei, não tem. Não, pastor, é só um minutinho. Não tenho, eu vou perder a conexão. Ela ficou brava comigo. Ele não me deu atenção. Eu falei, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Se eu perder o meu voo, quem vai me fazer a conexão? Não, eu quero ir para minha casa. Então a gente vai acumulando tristeza sobre tristeza, sofrimento sobre sofrimento, dor sobre dor, desesperança sobre desesperança. Muita gente, você vê que a pessoa está sofrendo porque ela escolheu sofrer, ela tomou decisões tolas. Eu fui fazer o meu primeiro atendimento, e passei aquela segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí no sábado, tinha um café da manhã com os professores da escola bíblica. Gente, meu coração estava tão esmagado. Foi tanta tristeza. O pastor deu a visão geral da escola bíblica. Quando terminou, eu falei assim, pastor, só tem só um minuto. Posso falar com o senhor em particular no gabinete? Ele falou, pode. Gente, eu abracei meu pastor, chorei, eu não quero, não sirvo para ir. Porque você não tem resposta para as dores. Eu chorei, pastor, você está em pecado? Não, não estou em pecado. Porque as dores são as mais diversas. Até que você aprende a lidar com as dores. Até você aprende a ser sensível ao Espírito. Até que as pessoas começam a confiar em você. Porque você tem uma palavra temperada com a palavra de Deus, com doçura, com esperança. Você chora com os que choram. A doutora Anne me ensinou a não levar os problemas para casa. Você, isso tem que ficar lá. Isso não é problema seu. Você vai para sua casa aqui, você é o Osvaldo. Lá você é o pastor. Porque senão você vai adoecer a tua alma. O pânico. Uma pessoa em pânico está vivendo, tem medo de viver. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim, temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Você está entendendo? Ele está falando que está recebendo uma camada de cobertor de morte, de cobertor de medo, de cobertor de... É como se você tivesse sufocado, ele está sufocado. O meu coração está dolorido, ele está sentindo dor dentro dele, terrores da morte caíram em mim, tremor e temor vieram sobre mim, o horror me cobriu. Ele não sabe por que ele tem medo, mas ele tem medo. Ele tem medo, isso é o pânico, é o medo de ter medo. E a gente vai encontrar Deus preocupado, aquele Deus que é o criador do cérebro, que é o criador do coração, que é o criador daquilo que a gente chama de emoção. Ele está preocupado, amado, oro para que você tenha boa saúde. E tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A alma dele está boa. E ele quer que não só a alma permaneça boa, ele ora para a saúde toda dele. Nós somos os seres de corpo, de alma e de espírito. Tem questões espirituais que você não vai encontrar solução com uma química, com um remédio, com um antibiótico, com um ansiolítico, anti-ansiolítico, um tranquilizante. Tem um camarada que escreveu um livro na década de 80 ou 90. Era um livro assim que os cientistas, os psicólogos, os psiquiatras não levaram muito a sério. E ele falava sobre isso. Mais Platão e menos Prozac. Ele foi um livro famoso, ficou assim, muitos meses, talvez um ano, assim, na lista dos mais vendidos, da revista Time, da New York Times. Ele é muito vendido, eu comprei esse livro na época. E no final das contas ele falava o seguinte: é melhor você resolver o seu problema
e falar do seu problema resolvendo, do que você ficar tomando medicação. Mais Platão, ou seja, mais conversa, abre teu coração, conta a verdade. As pessoas se escondem no meio das suas sujeiras, das suas agonias, e dos seus abusos, dos seus traumas. E eu não quero falar por ninguém, porque, em primeiro lugar, porque ninguém vai saber me tratar. Em segundo lugar, porque meu problema é maior do que ninguém. É um orgulho dentro dele, como dizer assim, só eu sei lidar com isso aí, não tem médico, não tem terapeuta, não tem pastor, não tem padre, ninguém vai conseguir resolver a minha vida. Em segundo lugar, eu não acredito que eu vou ser curado. Eu não acredito, aí é falta de fé. E tem em terceiro lugar, é quando a pessoa tem medo de se expor. Quando a pessoa tem medo de contar a verdade, ela vai se esconder. Essa transparência, a ausência da transparência, faz com que a gente se torne pessoas fingidas. O fingido é alguém que desempenha um papel e fala para todo mundo que está bem, aí publica lá no Instagram, no Facebook, está feliz da vida, mas na verdade dentro dele, a vida dele está sufocada. Então quando você não é transparente, quando você tem medo de ser tratado, quando você tem vergonha de ser tratado, ou quando você não acredita que aquela pessoa, aquele tratamento vai resolver, você vai continuar dentro do buraco. Porque a pessoa já foi tão, eu já tentei tantas coisas, pastor, e eu nunca consegui resolver. Isso aí vai criando uma área de hipersensibilidade, vulnerabilidade e retraimento. A pessoa vai retraindo, e ela vive, então, dentro de é o que a gente chama de ocultismo. Não ocultismo no sentido de feitiçaria, bruxaria, mas aquilo que eu oculto, que eu coloco dentro do meu coração, dentro de uma ostra, eu fico ali naquele ostracismo, ninguém me toca, eu não falo com ninguém, e ninguém participa da minha vida. Deus se preocupa com aquilo que Ele criou, mas a gente vê homens e mulheres assim, ó, Davi está perturbado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Ó, eu estou por aqui de pecado. Você está entendendo o que ele está dizendo? Ele pisou na bola um monte de vezes. Como carga pesada são demais para mim. Ele está carregando o pecado dele. A Bíblia diz, aliás, a Bíblia não diz isso, mas a gente vai ver que Davi quebrou todos os mandamentos, menos um mandamento. Gente, ele, sabe aqueles 10 mandamentos? Ele quebrou todos, mas teve um que ele não quebrou. Ele amou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o teu entendimento. Mas aquela história com Batseba, com Urias, aquela conspiração sórdida dele, ele quebra todos os mandamentos uma vez só. Então ele está falando o seguinte, ó, olha, meu pecado me cobriu, está acima da minha cabeça, ultrapasso as minhas iniquidades. Eu não consigo suportar isso. E ele aqui faz uma canção, Salmo 38, o Salmo 32 e o Salmo 51, são salmos em que ele confessa o pecado dele. No Salmo 51 ele fala, somente contra ti pequei, em iniquidade foi gerada a minha mãe, fui gerado no ventre da minha mãe. No Salmo 32 ele fala, enquanto eu escondi o meu pecado, a culpa pesou sobre mim, meus ossos secaram. Porque está batido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Ele está perturbado ou não está, gente? A alma dele, eu estou falando do homem segundo o coração de Deus, um homem que eu e você não temos legitimidade para amarrar o sapato dele. Está pensando que Davi era um rei, ele pecou, ele adulterou, ele matou gente. Pensa um homem que agradou o coração de Deus. Foi esse homem aqui. E ele aqui, ele se mostra sem nenhuma máscara. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Ele está falando que ele está perturbado. Não é só isso não, Davi está desesperado. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado. Ele confessa que pecou, e Natã, o profeta, diz, você perdoou, mas tem um detalhe, hein? Todavia, e disse Natã, também o Senhor o perdoou o pecado, não morrerás, todavia, porquanto este feito, ou seja, o fato de você tomar a mulher do meu servo Urias. Ei, você acha que Deus leva na brincadeira o adultério? Olha para mim aqui. Você acha que adultério, Deus olha assim e fala assim, eu não vou ver o que meu filho está fazendo, trocando nudes, eu não vou ver o que meu filho está fazendo, visitando páginas ilícitas de sexualidade pornográfica. Você acha que Deus leva isso na brincadeira? Eu vou falar para você uma coisa. Quando Deus fala sobre isso, Ele fala o seguinte, que os olhos
são a janela da alma. Quando os teus olhos, eles são iluminados, todo o teu corpo está em luz. Você está saudável. Mas quando a luz que há em teus olhos são trevas, quão grandes trevas são. Ele diz que quando você se delicia, ou quando você é atraído por alguém que não é seu cônjuge, aquele que olhar, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, eu estou mudando a história não, eu estou aprofundando ela. Qualquer que olhar para uma mulher, não vamos ser machistas, né, gente? Qualquer mulher que olhar para um homem para desejá-lo, já adulterou no seu coração. Olha o que ele fala. Pois é melhor, se a tua mão te escandaliza, se teu olho te escandaliza, é melhor você arrancar ele fora, do que você, vendo com os dois olhos, ser lançado no inferno. A doutrina do inferno, gente, é uma doutrina de Jesus, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de Tiago, nenhum dos autores do Novo Testamento, neotestamentário, falam sobre inferno, a não ser Jesus Cristo nos Evangelhos. A não ser Jesus Cristo falando para João, no livro do Apocalipse. Ele está falando assim, é melhor você perder um membro, perder a mão, perder um olho, do que com o corpo inteiro ser lançado no inferno. Gente, é indigesto ou não é indigesto? Mas é Jesus que está falando que essas coisas podem infernizar a vida da gente. E infernizou a vida de quem? De Davi. Todavia, porquanto este feito, está aqui, ó, terceira linha. Porquanto este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, então o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Aqui ele está desesperado. Ele recebeu uma voz de Deus, e Deus falou o seguinte, eu não vou mudar, por causa do teu pecado eu não vou mudar. Pastor, por que Deus fez isso com Davi, se tanta gente já fez isso? Pessoa quando é líder do povo, quando é pai de família, quando é ministro do evangelho, gente, tem um peso aqui, muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. Aqui, eu creio que Deus colocou essa história na Bíblia, para dizer o seguinte, nem pessoas que são íntimas, próximas e que ouvem a minha voz, que eu falo face a face, vão se livrar da consequência do pecado, porque perdão ele recebe. Davi está perdoado. Sabe o que o profeta fala para Davi? O que você fez escondido, os teus filhos vão fazer à luz do meio-dia. Pastor, eu não sei porque que meu filho está assim. Eu sei porque a Bíblia diz, porque aquilo que você faz escondido, os filhos fazem à luz do meio-dia. Porque no mundo espiritual não dá para você esconder. O mundo espiritual conhece, você carrega a tua fama, pronto. Davi está desesperado, Elias, olha só, olha o quadro de Elias, feliz e vitorioso. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Elias aqui é o seguinte, ele está num campeonato. Ele contra os profetas de Baal, e bota profeta de Baal, que eram centenas. Que ele tem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, ou talvez está dormindo e precisa ser despertado. Elias está fazendo bullying, ele está tão por cima da carne seca, Elias está tão convicto, ele está tão cheio de Deus, ele está vendo Deus, ele está escutando Deus, ele está tão na presença de Deus, o Senhor é tão com ele, que ele está zombando daqueles feiticeiros de Baal e as feiticeiras de Azerá. Aí ele ora, responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, aleluia, ele sai dali campeão. O poder do Senhor veio sobre Elias. E este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Pensa um homem cheio de energia. Pensa um homem aleluiado. Esse homem aqui. Sabe o que vai acontecer com ele? Presta atenção, no mesmo dia, hein? Só que não demorou uma semana nem um mês, não. No mesmo dia, Elias teve medo e fugiu. Isso aqui é o border, ou borderline, esse transtorno da personalidade borderline, é até uma diferença entre borderline e a pessoa que é bipolar. Eu já vou mostrar. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá,
Ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Eu vou ficar sozinho. Olha como é que a solidão vai trabalhando. Ele deixou o amigo dele, o servo dele, o pastor que estava com ele, que amava ele, que caminhava com ele, o discípulo dele, falou assim, se separa. Ele vai para o deserto. Pior do que isso, ele caminha um dia do deserto. Uma caminhada mochilada, eu lembro disso. Dá para fazer 36 quilômetros, mochilado, carregado com fuzil, com baioneta, com pistola, com material de sapa, com material para acampamento, carregando peso. Você caminha 36 quilômetros. Gente, esse homem deve ter caminhado a pé uns 50, 60 quilômetros. Ele foi para longe. A pessoa que está ferida foge. Foge de igreja, foge de pastor, foge de tratamento, foge de terapia, foge de Deus. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele, orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, ao meio-dia, ele estava lá zombando, fazendo bullying, vitorioso, correndo na frente. 6 da tarde, quero morrer. O border, ou borderline, essa palavra borderline eu vou traduzir, limítrofe. A pessoa, ela tem uma variação de humor, que é muito rápida dentro do mesmo dia. Ele acorda te beijando, o teu marido te acorda te dando abraço, te beijando, te chamando de maravilhosa. No café da manhã ele está te xingando, está reclamando, está batendo. Borderline. O borderline, as emoções dele é só emoção, não tem razão nenhuma. Você já teve, todo mundo aqui já experimentou um período borderline. Sabia disso? Você já foi borderline. Quando você estava apaixonado pelo seu grande amor. Que você desenhava coraçãozinhos no caderno. Você escrevia o nome dele, mandava mensagem. Naquele tempo não tinha mensagem, mas você queria ligar toda hora. E aí, acordou bem? Desliga você primeiro. Não, você primeiro. Não, desliga você primeiro. Não, você primeiro. Não, desliga você primeiro. Você está borderline. O borderline é alguém carregado de emoções, muitas emoções, como diria Roberto Carlos, muitas emoções. Ele só tem isso. É diferente do psicopata. O psicopata é outro cara. O psicopata não tem emoção nenhuma, ele é só razão. O psicopata, ele não é só aquele cara, é um quadro assim dificílimo de você diagnosticar. É um papel para os entendidos, né? Para os psicólogos, para os terapeutas, para os psicanalistas, para os psiquiatras. Esse camarada aqui, ele é psicopata. Qual é a característica número 1 do psicopata? A última palavra é dele. Pronto. Sabe aquele sujeito no teu grupo de WhatsApp? Que ele não perde guerra, não perde luta. O time dele caiu para a 2ª divisão. Mas ele está dizendo que o time dele é vitorioso. Ele constrói narrativas, ele tem lógica. Gente, o psicopata, eu vou até o fim, mas você tem que concordar que eu sou melhor, que eu tenho razão. Isso é um psicopata. Não é nem a maneira como ele fala, mas é a maneira como ele age. Tem a história de um pastor que foi na casa de uma família. E está o pai e a mãe conversando com o pastor, e o garoto atazanando, pulando no sofá, gritando, subindo pela persiana, pela cortina. O pai, senta. Aí daqui a pouco o pai foi lá e deu um beliscão nele e falou, senta! Aí o menino sentou e falou assim, eu estou sentado no corpo, mas em espírito eu estou em pé. Esse homem, o psicopata, a mulher psicopata, ela tem a última palavra, é diferente do borderline. O borderline, ele faz tudo para te agradar. Ele detesta direito, mas como você é advogado, ele vai fazer direito para te agradar. Ele vai fazer teologia para dizer, olha como é que eu te amo. Tem um filme interessante, muito velho, os mais jovens depois procuram no Netflix aí, no Watch, procura, nessas Amazon, chama-se Noiva em Fuga, que é com Richard Gere e aquela feiosa da linda mulher, como é que é o nome dela? Julia Roberts. Então ela tinha deixado 4 pessoas, ela foi para o altar 4 vezes, por isso que chama Noiva em Fuga, e ela foge dos noivos, na hora de casar ela se manda. Aí Richard Gere vai lá, vem cá irmã, você está solteira. O Richard Gere vai casar com você, você vai fugir? Como diria um bom carioca ruim, hein?
Mas ela foge. E que com cada um dos namorados dela, com os noivos dela, ela dizia que gostava de ovo de um jeito. Eu gosto de ovo pochê, eu gosto de ovo mole, eu gosto de ovo mexido, eu gosto de ovo cozido. O borderline não sabe o que ele gosta daquilo que você gosta. E o que está acontecendo aqui? Elias, ele está saindo de um quadro de alegria, e na mesma hora ele está indo para um quadro de quê? De tristeza. Ele orou pedindo a morte, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Qual a diferença então para definir aqui transtorno borderline, de personalidade borderline, e a bipolaridade? A bipolaridade, ela demora, você está um tempo, um período feliz, e de repente você vai caindo, e você tem um grande tempo infeliz. A variação não é no mesmo dia, não é na mesma hora, não é no mesmo minuto. Essa variação, ela demora um pouco mais. Vamos ver outro exemplo aqui. Jonas, ele fica decepcionado, mas Jonas ficou profundamente, diga profundamente, decepcionado, descontente com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, presta atenção. Deus mostrou misericórdia para alguém que não merecia misericórdia, mais ou menos como você, está aí com o seu carro, que você não consegue trocar, ele já está batendo biela, está com os pneus careca, seu carro está assim, está todo quebrado, e você serve ao Senhor, você está na igreja, você jejua, você ora, você é fiel a Deus, e você não consegue trocar, e teu vizinho que é ímpio, de maré de si, aquele bêbado, aquele louco, aquele traidor, aquele miserável, e ele passa e compra um carro do ano, zerinho, e ele buzina na tua cara assim, porque não basta vencer, tem que tripudiar, ele tripudia em cima de você. E você serve a Deus, e ele não serve a Deus, mas ele vence, e você perde. Pior do que isso, foi Deus que deu para ele. Porque o nosso Deus, ele fala, quando fala sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, que faz descer bênçãos sobre justos e injustos. O injusto também é abençoado. Agora olha que coisa interessante, ele orou ao Senhor, por quê? Porque Deus mostrou misericórdia ao povo de Nínive. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Ou seja, ele estava combinando com Deus, bora destruir esse povo de Nínive. Eles não te servem. E ele fica zangado porque Deus recolhe o juízo e escuta o povo arrependido. Aquele povo de Nínive se arrepende, jejua, as crianças jejuam, os animais jejuam, e Deus fala assim, então eu mudei a direção que eu ia dar de juízo, e eu vou ter misericórdia. Agora, Senhor, eu estou fazendo bem sim. Tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Por quê? Ele fica zangado, porque ele senta debaixo de uma planta que nasceu naquele mesmo dia, ele é careca. E aí ele não tem proteção, ele é pouca telha, como diz, né? Ele não tem proteção, e como ele é careca, aquele tempo não tinha sandal, não tinha boné do Flamengo para você se proteger, né? Aquele chapéu de mexicano. Então a careca dele fica ardida, ele fala e reclama, fica furioso. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Deus disse não para ele. Ele ficou furioso. Muita gente, na decepção da vida, se vira em fúria, ou porque um time perdeu, ou porque o amor da sua vida não quis nada com ele, ou porque ele foi, de alguma maneira, passado para trás. Ele se decepcionou, e quando ele se decepcionou, ele se tornou furioso a ponto de falar o seguinte, a morte é melhor do que a vida que eu estou vivendo. É isso que ele fala. Melhor morrer do que viver. Ele está dizendo, a minha vida hoje está tão ruim, que eu devia estar morto. Olha como é que a alma desse homem está adoecida. Jó, esse homem está devastado, porque ele perde tudo. Vieram os sabeus, levaram os camelos. Veio o fogo do céu, matou os jumentos e as ovelhas. E vieram os caldeus e levaram os camelos. E veio um vento oriental e matou os 10 filhos. A mulher dele, capítulo 2, verso 9, falou assim, como tu guarda a tua integridade diante desse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha que mulher, você fala como louca. Eu vou receber do Senhor aquilo que é bom e não vou receber do Senhor aquilo que é mal. Então ele adora o Senhor no meio da desgraça. Ele está devastado, ele está mantendo a integridade. Mas olha só, ele começa a ficar doente.
E quanto mais a enfermidade do seu filho demora a ser curada, quanto mais o desemprego, a solidão, ela demora na tua vida, ela não passa rápido. Você quer o quê? Tomou Doril, a dor sumiu. É isso que você quer. É isso que você quer. Você quer uma oração rápida do pastor. Pastor, cadê aquele óleo? Aliás, hoje eu busquei, Cristo, o óleo da unção para ungir, não estava lá. Cadê aquele óleo, pastor, que você bota na cabeça e a Bíblia diz que você é curado? Eu quero é rápido, quero assim, ó. Olha para mim. Deus também tem propósito nas enfermidades. Quando perguntam a respeito daquele jovem cego para Jesus, quem pecou, ele ou o pai dele? Nem ele, nem o pai dele. Mas essa enfermidade se manifestou para que a glória de Deus venha sobre ele. Existe um propósito de Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, presta atenção, que amam a Deus. Não, pastor, você está querendo dizer o quê? Não, estou querendo dizer o que a Bíblia diz. Eu odeio esse versículo. Vamos deixar claro aqui? Pastor, qual é o versículo que o senhor não gosta? Romanos 8:28. Eu não gosto dele mesmo. E Deus sabe disso. Que eu estou falando aqui. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você acorda e descobre que é herdeiro do Bill Gates, do Donald Trump, rico. Do sheik das Arábia Petrolífera. Não. É bom ser rico? É ruim. Hein, gente? É bom. E se eu disser assim, não, você acordou e tem uma enfermidade incurável. Isso é bom ou ruim, gente? Está vendo como é que a nossa noção de bom e ruim ela é prejudicada? Depende. Porque o capítulo 8:28 ele é explicado pelo capítulo 8:29. Porque os que Dante chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Escuta essa agora. Você está com o cinto seguro? Bota o cinto. Bota o cinto, segura o airbag que vai bater firme. Se algo bom acontece na sua vida e você fica igual a Jesus, os que Dante chamou, os predestinou para serem conformes a Jesus. Aquilo cooperou para o bem. Tem gente que ganha dinheiro e se desvia. Tem gente que ganha um grande amor e se afasta de Jesus. Tem gente que passa num concurso público, se torna juiz e vira um arrogante. Tem gente que sofre um revés, uma derrota, uma humilhação e fica igualzinho a Jesus. Então essa questão de bom e mal, de ficar rico ou ficar doente, vai depender de como você vai reagir diante disso. Se você receber o mal e ficar igualzinho a Jesus, aquilo cooperou para o bem. Se você recebeu o bem e aquilo fez você ficar diferente de Jesus, aquilo cooperou para o mal. Entenderam isso, gente? O que Jó está vendo aqui? Ele está devastado, ele perde tudo. Porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. E já me vem grande perturbação. Gente, ele não descansa, não sossega, não repousa e está perturbado. A minha vida só me dá desgosto, por isso eu darei vazão à minha queixa. De alma amargurada me expressarei, porque a boca fala do que está cheio o coração. Noemi fala, não me chame mais Noemi, porque grande amargura me deu o Senhor. Me chame Mara. Mara significa amarga. Você gosta de coisa amarga? Eu não gosto. Chocolate amargo? Não, me dá ao leite. Preferência aquele bem ao leite. Ah, pastor, eu quero, já falei aqui algumas vezes, eu gosto de chimarrão amargo. Não gosto. Me dá Coca-Cola. Doce. A amargura não faz bem para mim. Por quê? Porque eu sou homem feliz. E como eu sou homem feliz, a amargura não combina comigo. É por isso que eu torço para o time que eu torço, que só me dá delícias e alegrias. Eu só não vou para o Catar. Eu só não vou para o Catar. Aqui meu vice-presidente de testemunho. Meu lugar porque eu não tenho dinheiro. Agora se o irmão quisesse pagar para mim, eu iria. Em segundo lugar, eu não tenho mais férias para tirar. Em terceiro lugar, porque vai ser no dia do casamento do meu filho, porque senão eu estaria lá. Alegria! Mas Jó está devastado. E essa devastação faz com que ele fique doente. E então a expressão da boca que sai dele é uma expressão de dor. Moisés e o dever de sustentar. Eu sozinho, olha lá, de novo. Olha o deprimido sozinho. Deprimido gosta de solidão. Então desconfie de filhos,
de pessoas, não, eu estou bem aqui no meu quarto. A timidez é diferente, hein? Timidez é aquele sujeito que se expressa bem, que fala bem, mas quando ele sobe aqui, ele fala, ai pastor, não sei o que eu vou falar. Ele vai, treina, se prepara, e quando ele pega o microfone, ou quando ele chega na frente da sala de aula com meia dúzia de alunos, ele treme. É diferente. Aquele está sozinho, eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixe ver o meu mal. Ele já está combinando com Deus o seguinte, não vai dar certo. Olha o deprimido aqui. Vai dar errado. Eu sozinho não vou conhecer. Eu não tenho vocação para isso. Eu não tenho chamado para ser mãe. Eu não consigo ser pai. Ele já está a cabeça dele. Já está falando o seguinte, é muito pesado, eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Ele já havia falado antes, me dá alguém. Aí Deus fala assim, então tá bom, eu vou te dar Arão, teu irmão. Ele vai ser o profeta e você vai ser como um Deus para Faraó. Você fala, mas na verdade quem vai falar é ele. E ele está combinando o dever de sustentar, o peso de você ser mãe, o peso de você ser pai, o peso de você ser mãe solteira para sustentar a sua casa inteira, o peso de você ser um pai que sua esposa morreu, que sua esposa te abandonou e agora você tem que fazer papel de pai e de mãe, o peso que você tem de sustentar toda a tua casa, de você ser arrimo de uma família inteira. Está acontecendo com Moisés. A alma dele está ficando doente, ele fala, não aguento mais. Tem gente que abandona o ministério porque é isso, porque não aguenta mais. Não é porque o sujeito é frouxo, não é porque o sujeito é um emasculado, não é nada disso, ele não aprendeu, não foi treinado. É por isso que teus filhos têm que ser treinados a receber não. Por quê? Porque a vida vai dizer não para eles. E aí tem filho que ele só tem 18, 19, 20 anos, acorda meio-dia. Não sabe lavar um copo, não arruma a cama dele. Como é que esse homem vai ter estrutura para casar? É por isso que está saindo de casa hoje aos 40 anos. Porque a mamãe não, ele não pode sofrer. Quem não pode sofrer? Como é que o filho não pode sofrer? Ele tem que aprender a se frustrar. Se a gente não aprende a se frustrar, a gente cresce que nem um abobado, que nem um louco. Vocês entenderam isso, gente? Jeremias sozinho e inseguro. Maldito seja o dia que eu nasci. Olha só, ele está amaldiçoando o dia dele. Jamais seja abençoado o dia que a minha mãe me deu a luz. Opa, ele está falando do ventre da mãe dele agora. Porque saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas, terminar os meus dias na maior decepção. Esse profeta, ele era o único certo. É interessante que Israel, Jerusalém é tomado, o único sobrevivente é ele. Mas ele pregou a vida inteira e ninguém se converteu. Imagina você ser um pastor, que você prega e ninguém atende um apelo de salvação. Imagina isso. Ele fala assim, seduzido o Senhor eu fiquei. Seduzido, o Senhor me seduziu e seduzido eu fiquei. Quer dizer, o Senhor me enganou. O Senhor disse, Deus, o Senhor me chamou para esse ministério poderoso. O Senhor falou que eu ia arrancar, que desde o ventre da minha mãe, o Senhor tinha me chamado para ir para as nações. O que você vê como é o meu ministério agora? Ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Jesus, Isaías 53:3, diz que ele era homem de dores, experimentado no sofrimento. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele está sozinho. Fica aqui. Vigia comigo. Você acha que Jesus não experimentou isso, querido? A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, que Jesus suou sangue. Você está pensando que foi mole domar a morte? Porque ele sabia que ele ia ser morto. Ele sabia que ia ser traído. Ele fala para Judas, o que você tem que fazer, faz rápido. Essa noite um de vós vai me trair. Gente, Jesus, ele não celebra a ceia com Judas não, mas a Páscoa ele celebra. Aqueles quadros, aliás, aquele quadro de Da Vinci, que estão os 12 discípulos, e Jesus está lá e Judas está segurando o saco de dinheiro, aquilo ali é mentira. Não havia ali 13 pessoas, havia 12, porque um dos discípulos, Judas, foi para onde, gente? Foi traí-lo, ele não estava lá. Ele come a Páscoa, e na hora de partir o pão, e na hora de beber o cálice, ele não está lá. Ele vazou, e Jesus sabia. Você vem me trair, meu amigo? É por isso que ele fala, a minha alma está triste até a morte. Mas ali no Getsemane, no lugar que ele foi esmagado, ele vence a morte. Porque terminado de orar, ele saiu para quê? Para cantar canções. Tem um vale, chama Vale do Cedron. Quando você está no Monte das Oliveiras,
Antes de chegar em Jerusalém, ali está a Porta Dourada, está a Porta de Sião. Antes de você chegar, tem o quê? Tem um vale de um pequeno riacho, que só vai encher quando Jesus voltar. Está na Bíblia também, no livro do profeta Zacarias. Está ali o Vale do Cedrão, ele sai cantando canção por ali. O que leva a síndrome do pânico ou transtorno do pânico? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar uma manifestação clínica de uma doença. Ou seja, é um conjunto de sintomas. Pastor, quem é que pobre? O pastor pode diagnosticar pânico? Não. Pastor, a não ser que ele seja um médico psiquiatra. A não ser que o pastor também seja um psicoterapeuta, um psicanalista ou um psicólogo experiente. Quem diagnostica pânico é médico, é psiquiatra. Então ele vai combinar uma série de sintomas e vai assim, ó, isso aqui é pânico. O pânico é um sentimento incontrolável de medo repentino, muitas vezes, quase sempre desmotivado, que vem com ansiedade sobre aquilo que vai vir, sobre aquilo que vai chegar, sobre o futuro. É uma grande crise de ansiedade generalizada. 1/5 da população vai ter isso pelo menos uma vez na vida. 1/5. Cientificamente falando. O problema qual é? É quando a pessoa, ela tem isso regularmente, e ela chega aqui, a já controlar. Então, um dia eu cheguei num local, na verdade, era um tempo que eu tinha cabelo, fui cortar o cabelo. Você pensa que eu não corto cabelo? Eu corto cabelo, gente. Quem corta meu cabelo é a pastora Fabíola. É uma máquina. Pastor, já experimentou deixar o cabelo crescer? Já deixei. Eu fico que nem um bozo, só quero pra cá. Então eu prefiro ficar assim. Alguém perguntou, pastor, por que o senhor não faz um implante? Eu falei, eu não sou Cláudio Duarte. Não sou Silas Malafaia, meu nome é Lobo. E aí eu estava lá, fui no barbeiro, e tinha um amigo meu lá. Quando eu cheguei lá, ele estava o quê? Ele estava tendo uma crise de pânico. Eu achei até esquisito ele. Ele estava no quartel, eu era militar, você não sabe disso, sou militar ainda da reserva, e ele estava lá, e quando eu cheguei, eu falei, esse cara está tendo aquela crise que eu sabia que ele tinha. E nessa hora que a pessoa está tendo crise, não fala assim, não, isso não é nada. Não fala isso. Não fala que não é nada, você vai... aquilo ali para ele é tudo. Aquilo ali para ele, você tem que acalmar ele, é só isso. Ele vai fazer um processo de respiração, ele vai tentar voltar assim. A pessoa que já teve, aprende a lidar com isso. Agora, pastor, transtorno de pânico, o que é isso? Sobrecarga de inúmeros conflitos internos e questões mal resolvidas. Medos que não são resolvidos. O cérebro um dia grita, não aguento mais tanta pressão, vou aliviar através de um sintoma para que você saiba que eu preciso de ajuda. É isso que o pânico faz. Pânico é um sintoma, presta atenção, reação sintomática de que algo aqui dentro não está funcionando bem. Eu não estou dormindo bem, eu estou trabalhando demais, eu estou estressado demais, eu estou com medo do futuro. Alguma coisa já me traumatizou e agora o corpo está o quê? Gente, Deus é que fez o cérebro, sabia disso? Deus é que fez o corpo humano. Algumas reações que nós temos são reações que o corpo está dizendo, para! Outro dia, estava ali o Galvão Bueno, todo feliz, e ele teve o quê? Um problema no coração. Quando o problema no coração vem, é para que você para. Está dizendo que você tem que descansar. Está dizendo que você precisa tirar férias. Está dizendo que você precisa de... Porque se você morrer, alguém vai resolver o problema na sua vida. Ah não, pastor, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar nessa casa, ninguém vai trabalhar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque a hora que você não der o dinheiro, ele vai trabalhar para ganhar dinheiro, ele vai para a rua para jogar bolinha, para botar balinha. Olha, me ajuda, porque eu moro na casa da minha sogra, eu preciso sair de lá de qualquer jeito. Você não pega isso no... Tem isso, gente. A pessoa se vira. Isso chama-se... É um remédio que eu mesmo gosto de ministrar, chama-se chá de civirol. Já tomou chá de civirol? Te vira, meu chapa. Você vai ficar pesando em cima de mim até quando? Então, se você continuar sofrendo e carregando o sofrimento dos outros, é isso aqui que vai te dar. Uma síndrome universal, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia. Olha, as nações vão estar em pânico. Angústia, ela fala que isso aqui são os dias da tribulação.
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Jesus está dizendo o seguinte, que nos dias do fim, vai ter muito macho, muito cabra macho, que é valente, que gosta de bater nos outros, que vai desmaiar. Acho que a Bíblia não escondeu isso, mas poderia falar, se borrarão de medo. Pronto, você entendeu o que eu falei? Vai amolecer aquilo que está dentro do estômago, vai se borrar de medo. Pânico, pode ser espiritual? Pode. Pastor, você já tratou de um caso de síndrome do pânico que era demônio? Já tratei. Já tratei. Quando o Espírito manifestou, eu perguntei, qual o teu nome? Ele, meu nome é medo, meu nome é pânico. Esse ano. Esse dia que, quando o Espírito mal vinha sobre Saul, Davi tomava harpa e tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o Espírito mal se retirava dele. O medo de sentir medo. As cordas da morte me enredaram, olha lá a morte lá. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do inferno me envolveram. Gente, pensa no sujeito que está amarrado. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. É um problema clínico? Sim. Ele tem fundo emocional? Muitas vezes. Ele pode ser um trauma lá de trás? Certamente. Pode envolver uma questão espiritual? Pode. Como é que eu me livro disso, pastor? Quando a Bíblia diz, não temais, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai entregar-vos o reino. O fim dos nossos medos estão em Deus. O fim dos nossos medos, eles acabam quando o medo da morte, ele não existe mais. Todos os nossos medos vão ser ativados, animados, enriquecidos pelo medo de morrer. Qualquer um dos medos que você tem. Todos eles vêm com a morte. O homem não tinha medo, até o dia que ele peca. Com o pecado vem a morte, ele escuta o som de passos de Deus no jardim, ele fica com medo de Deus, hein? Ele se esconde, diz, ouvi a voz do Senhor. Eu vi teus passos no jardim e me escondi porque tive medo. Há uma maneira muito simples de você curar a tua alma. Número 1, confie no Senhor. Deus é bom. As coisas ruins acontecem para a gente ou com a gente porque somos submetidos, somos traumatizados, sofremos abusos na infância, tivemos pais loucos, mães terríveis, abandonos, traições. Tudo isso faz a gente ter uma visão distorcida do nosso Pai que está no céu. Quando você começa a chamar Deus de Pai, e Ele é Pai, não o segundo pai que te abandonou, te traiu, te trocou pela cachaça, te trocou pela droga, te trocou por outra família, não é esse Pai não. É um Pai que a Bíblia revela, é um Deus que fala o seguinte, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Essa ideia de que Deus é bravo, gente, não passa pelo crivo do Novo Testamento não, gente. Deus é manso, diga manso. Você já viu um cachorro que tem cara de bravo, mansinho? Eu já vi. Gente, sem cara assim, quando vem o Rottweiler para cima de você, o Rottweiler tem aquela cabeça, né, aquele cabeção, que parece que quando ele abre a boca, ele vai engolir a tua própria cabeça. Pensa num cachorro, gente, que te amedronta, hein? Um pitbull. Aí quando você chega perto dele, ele te lambe todo, ele te abraça, você fala, puh, ele foge. Mansinho. Diga assim, meu Pai é manso. Deus é manso e humilde de coração. Já parou para pensar que Deus é humilde, gente? Um Deus que é todo poderoso e que é humilde. Quando você tem a consciência de que Deus, Ele quer o teu melhor, eu bem sei que planos têm a respeito de vós. Plano de paz e não de mal. O pânico vai embora. Deixa eu orar por vocês. Posso orar? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você talvez esteja passando por isso. Tem alguém passando por isso.
Talvez a tua vida esteja agoniada. Talvez a tua vida esteja entristecida. Talvez você esteja esperando o mal tocar em você. Posso orar por você hoje? Posso fazer isso? Então sai do seu lugar, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Pode sair, vem cá todos vocês. Pega na mão da sua esposa, do seu marido, da sua amiga, do seu amigo. Vem cá, vamos orar. Você que nos acompanha na internet, volta para o Senhor. Eu sei que você foi ferido em alguma igreja, ou em algum relacionamento, e foi machucado. Volta para o Senhor. Não se afasta de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Tem mais igrejas, e o reino de Deus é maior do que aquela igreja ou a denominação que você tem. Busca uma outra então. Você vai encontrar um pastor amoroso, uma pessoa cuidadosa, um time de líderes, talvez um líder de célula, um líder de pequeno grupo, que vai cuidar de você. Se nada disso te agradar, não fique na enfermidade, busque a cura. A Bíblia diz no Salmo 103: eu sou o Senhor que curo todas as tuas enfermidades. Eu sou o Senhor que curo. Às vezes você fala assim: foi o remédio, foi a quimioterapia, foi a radioterapia, foi o médico, foi a medicina, foi a ciência. Mas eu digo para você, foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido e bendito, o Senhor é a resposta para as nossas agonias. O Senhor é a resposta para as nossas dores. Queremos confessar ao Senhor que temos medo do Senhor. O papel que os nossos pais aqui na terra fizeram, acabaram distorcendo a imagem do Senhor, que é pai, que é bom, que é manso, que é humilde e que tem planos de paz e não de mal para a nossa vida. Queremos te pedir perdão, Pai, porque não confiamos no Senhor. Queremos te pedir perdão porque nossos caminhos são, os seus caminhos são muito mais altos que os nossos. Nós não entendemos. Queremos te pedir perdão porque quando o mal toca na gente, nós atribuímos ao Senhor como se o Senhor fosse um Deus ruim, e não é. O Senhor tem um plano, e o plano do Senhor é fazer com que a gente fique igual ao teu Filho Jesus. O plano do Senhor é um plano que a gente reflita aqui, cada um de nós, a imagem do teu Filho Jesus. Senhor Deus, eu quero abençoar a tua igreja, mas também quero, Pai, invocar o nome do teu Filho Jesus, que na cruz levou sobre si todas as nossas enfermidades. E toda enfermidade da alma, depressão, pânico, borderline, tudo aquilo que tem atraído esse povo para o lugar da escuridão, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de suicídio, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia dessa vida, saia dessa casa e dessa família, e saia dessa descendência, no nome daquele que te venceu na cruz e ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida um bálsamo de cura, óleo de alegria, em vez de espírito deprimido, uma coroa de festa, em vez de cinzas. Eu abençoo teus dias, eu abençoo teus dias com festa, eu abençoo teus dias com a bênção do Senhor que não pode ser recolhida. Eu abençoo tua casa, teus filhos. Eu abençoo você e não retiro essa bênção, porque os teus dias serão como a exuberância daquilo que o Senhor tem dado sobre a terra. E o que há mais excelente do que Deus derrama do céu. Eu te abençoo com paz. Eu te abençoo com a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode dizer amém comigo? Vá em paz. O teu Pai é Deus. Ele está cuidando de você. Ele não vai te abandonar. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final, até o fim. Eu não vos abandonarei. Eu não vos deixarei órfãos. Você crê nisso? Você não sofre orfandade. Teu Deus é teu Pai. E naquele dia Deus vai falar, sabe o que é para você?
Vinde bendito, bendita do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Amém?